Bom dia a todos os congressistas que participam dessa sessão solene do Congresso Nacional. Queria cumprimentar todos os parlamentares, deputados, deputadas que estão presentes, senadores e senadoras que estão presentes no plenário do Senado Federal e do Congresso Nacional. Ao tempo, estender os cumprimentos a todos os congressistas, deputados, deputadas, senadores e senadoras que estão participando desta sessão solene de promulgação da Emenda Constitucional número 107, no sistema remoto de votação, deliberação e sessão solene do Senado e do Congresso Nacional. Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional destinada à promulgação da Emenda Constitucional número 107 de 2020, que adia, em razão da pandemia do coronavírus Covid-19, as eleições municipais de outubro de 2020 e os prazos eleitorais respectivos. Compõe a mesa com esta presidência desta sessão solene Sua Excelência, o deputado federal Marcos Pereira, vice-presidente e membro da mesa do Congresso Nacional. Gostaria de registrar e agradecer de forma muito especial a presença de Sua Excelência, senhor ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, presidente ministro Luiz Roberto Barroso, ao tempo que cumprimento a Justiça Eleitoral Brasileira na figura de Sua Excelência e agradeço, ministro Barroso, a deferência em participar desse momento histórico da história nacional. Gostaria de cumprimentar e agradecer a presença na mesa do Congresso da primeira secretária, deputada Soraya Santos. E também agradecer de forma muito especial a figura do congressista e atual ministro de Estado das Comunicações, que prestigia a sua casa em nome do Poder Executivo e também participa da sessão solene do Congresso Nacional, senhor deputado federal, ministro de Estado, Fábio Faria. Gostaria de convidar todos para, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional brasileiro. Liberdade, raios cândidos, brilhou no céu da pátria desse
Gostaria de convidar os senhores congressistas, deputados e senadores para tomarem assento na sessão conjunta solene do Congresso Brasileiro para a promulgação da Emenda Constitucional número 107. Ao tempo que registro e agradeço a presença de Sua Excelência, o líder do PDT no Senado Federal, relator no Senado da República da proposta de emenda constitucional, ora promulgada na sessão solene de hoje. Agradecer ao relator, senador líder Everton, que relatou esta matéria no Senado da República. Registrar e agradecer também a presença do líder do governo no Congresso Nacional, membro da mesa do Congresso Nacional e do Senado Federal, senador Eduardo Gomes. Agradecer também a presença do vice-líder do PRB na Câmara dos Deputados, deputado pelo Estado da Bahia, deputado João Inácio Ribeiro Roma Neto. Deputado Irã, deputados, deputadas aqui presentes, é uma honra termos a presença de congressistas aqui no cenário, no Senado da República, e também deputado Evair de Mello, seja bem-vindo à sua casa. Ao tempo que abraço novamente a todos os congressistas que acompanham e participam dessa sessão histórica solene do Congresso Brasileiro, nesse modelo remoto de enfrentamento à pandemia e de funcionamento das instituições do Senado, da Câmara, do Congresso, nas suas residências. Muito obrigado a todos os congressistas que participam. Temos muitos deputados, deputadas e muitos senadores que estão acompanhando em tempo real a sessão solene de promulgação. Encontram-se sobre a mesa os autógrafos da emenda constitucional. Foram preparados 5 exemplares da emenda destinados à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao Supremo Tribunal Federal, à Presidência da República e ao Arquivo Nacional. Convido a excelentíssima senhora senadora Soraya Santos, secretária da mesa do Congresso Nacional, que fará a leitura regimentalmente do autógrafo da emenda constitucional. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar nosso presidente, Davi Alcolumbre, que representa o Congresso Nacional, juntamente com o nosso deputado Marcos Pereira, representante das duas casas, como vice-presidente. Cumprimentar com muito carinho o presidente do TSE, ministro Barroso, que tem tido posturas muito firmes no sentido de garantir a representatividade do país, na esperança da condução desse trabalho tão cívico. Queria cumprimentar o ministro Fábio, nosso amigo, na representação do Executivo, e dizer, meu presidente, muito embora o ato formal seja apenas a leitura, mas eu não resisto, porque essa eleição está sendo adiada para dia 15, Dia da República, e a gente vê, num momento muito ímpar, a representatividade dos 3 poderes, onde a gente sabe que a independência de cada um é o que está prescrito, mas a interdependência, como a gente vê representado nessa mesa, é que fará desse país um país muito melhor. Peço desculpas pela quebra de protocolo, mas eu não resisti ao ver esse tripé da República sendo representada. Cumprimento a todos os meus pares, senadores e deputados, com muito orgulho por compormos o Parlamento, ainda mais nesse momento tão histórico. Emenda Constitucional número 107. Adia, em razão da pandemia da Covid-19, as eleições municipais de outubro de 2020 e os prazos eleitorais respectivos. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do parágrafo 3º
do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde houver observado o disposto no parágrafo 4º desse artigo. Se me permite, presidente, eu vou pular os prazos, porque eles já serão amplamente divulgados, e vou ao final desse ato. Artigo 2º, não se aplica ao artigo 16 da Constituição Federal, ao disposto nessa emenda constitucional. Artigo 3º, essa emenda constitucional entra em vigor na data da sua publicação. Brasília, 2 de julho de 2020. Assino, neste momento, juntamente com Sua Excelência o Vice-Presidente da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional, a emenda constitucional número 107 de 2020. Gostaria de convidar os demais membros da mesa do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, assim como Sua Excelência, presidente e ministro Luiz Roberto Barroso, a aporem, nesse dia histórico, as suas assinaturas à emenda constitucional número 107, promulgada na sessão de hoje. Também registrar a presença do vice-líder do governo, o deputado Evair, que prestigia a nossa sessão solene. Senador Everton, senador Eduardo Gomes, queria convidar o presidente Luiz Roberto Barroso para pôr a sua assinatura nessa emenda constitucional promulgada na sessão de hoje. Também, para ficar registrados os anais, convidar o ministro deputado Fábio Faria para fazer a assinatura nesta sessão solene. Solicito a todos os presentes que se coloquem em posição de respeito para a promulgação da emenda constitucional. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, declaro promulgada a emenda constitucional número 107 de 2020. Convido o vice-presidente da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional, deputado Marcos Pereira, para fazer o seu pronunciamento. Bom dia a todos, às senhoras senadoras, aos senhores senadores. Vou pedir licença aqui para retirar a máscara. O chefe da Secretaria-Geral aqui do Senado disse que estão todos higienizados e que a cada novo orador será higienizado antes do próximo. Cumprimento o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, senadores aqui presentes, Eduardo Gomes,
o Everton, o relator da matéria aqui nesta casa. Cumprimento a minha colega, deputada Soraya Santos, primeira secretária da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional, ministro Fábio Faria, meu colega, deputado federal pelo Rio Grande do Norte, amigo, e também o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro da Suprema Corte Brasileira, Luiz Roberto Barroso. Recebo os meus cumprimentos e estenda esses cumprimentos a todos os juízes da Justiça Eleitoral de todo o Brasil. Cumprimento o Evaí de Mello, aqui vice-líder do governo, Irã Gonçalves, nosso colega também deputado federal, João Roma, meu colega de partido, grande deputado atuante, chegou aqui já no seu primeiro mandato brilhando. Recebo os meus cumprimentos. Em nome seu, cumprimento o Jonathan de Jesus, que infelizmente não pôde estar presente por um motivo de força maior, e foi o relator da matéria lá na Câmara dos Deputados, líder da bancada do meu partido, o Partido Republicanos. Nobre senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, ilustres membros da mesa diretora da Câmara e do Senado, senhoras e senhores parlamentares, hoje nós promulgamos um documento que representa mais uma vitória do bom senso e da razão. E isso porque mais valiosa do que a vida política de uma nação é a própria vida dessa nação. Hoje, com a emenda constitucional número 107, o Poder Legislativo faz uma opção, senador Everton: salvar e preservar vidas e famílias. Infelizmente, o país vive um momento crítico, aliás, o mundo vive um momento crítico, com o avanço dos casos de pandemia por muitos municípios brasileiros e por vários outros países. A crise sanitária de grande envergadura ameaçava impedir a realização das eleições municipais de outubro de 2020. Então, precisávamos tomar uma decisão. Era uma agenda emergencial, uma prioridade de todos nós. Dialogamos de uma forma muito próxima com os prefeitos, os vereadores, e construímos o apoio necessário. Ouvimos todos atentamente o Tribunal Superior Eleitoral, especialistas em direito eleitoral, comunidade científica, profissionais de saúde, e o consenso construído com as lideranças partidárias. E aqui eu abro um parênteses, senador Davi Alcolumbre, Vossa Excelência muito bem sabe que eu inicialmente era um defensor da manutenção da data. Se alguma das lideranças desse Congresso foi mais exposto defendendo a manutenção na imprensa nacional, esse alguém fui eu. Mas eu entendo que o diálogo e a beleza da democracia está no diálogo, deve prevalecer. Depois de conversar com Vossa Excelência, com o presidente Rodrigo Maia, com o presidente ministro Luiz Roberto Barroso e com autoridades do meu estado, o estado de São Paulo, autoridades da área de saúde, me convenci de que a data deveria ser mudada. E passei a trabalhar incansavelmente e incessantemente para reverter os votos na minha bancada, na bancada do partido do qual eu sou o presidente nacional, e também em bancadas de outros partidos, conversando com outros colegas presidentes de partidos e parlamentares na Câmara dos Deputados. No nosso partido, João Roma, você bem sabe, foi unanimidade, 32 deputados, 32 votos pelo adiamento. Nós estamos certos agora que fizemos a coisa certa. Esse consenso construído, presidente Alcolumbre, com as lideranças, permitiu que optássemos pelo caminho que concilia os cuidados com a pandemia e a manutenção do pleito eleitoral. Decidimos adiar as eleições, mas é importante que se diga, somente alteramos o seu calendário. As eleições de 2020, como ponto máximo do exercício democrático, estão absolutamente preservadas. A duração dos mandatos será garantida. A representatividade e a soberania popular estão salvaguardadas. Por isso, considero que a decisão das duas casas do Parlamento, no exercício da missão constitucional,
refletiu mais uma vez a maturidade da política nacional. Adiamos o rito eleitoral pautados pela racionalidade, pelas evidências científicas e pelas orientações dos profissionais da saúde. E esse adiamento representa nada mais, nada menos do que um compromisso com a vida e com a certeza de que milhões de brasileiros não serão privados de um de seus direitos mais fundamentais, o direito de votar e de ser votado em igualdade de oportunidades para todos. Com a presente alteração constitucional, medida prudente de proteção à vida dos cidadãos brasileiros, candidatos e eleitores do grupo de risco, não serão alijados do processo, seja nos dias de votação, seja em todos os atos que a precedem, como as convenções partidárias e os atos de campanha, naturalmente espaços de aglomeração de pessoas. Senhoras e senhores, o distanciamento social deve continuar a ser respeitado, e ainda mais agora que nos aproximamos do pico da curva das contaminações. Parabenizo, portanto, parlamentares e lideranças das duas casas pelo esforço e pela compreensão do atual contexto de emergência de saúde pública. Saibam todos que a emenda constitucional número 107 nos fortalece e nos mantém unidos na atenção irrestrita dos princípios democráticos e republicanos. Antes de terminar, eu queria saudar o meu colega de bancada também, que aqui já está presente, deputado Lafayette de Andrada, do meu partido, lá do estado de Minas Gerais. E também o deputado Danilo Fortes, do PSDB do Ceará. Muito obrigado. Eu peço permissão aos senhores congressistas para a gente dar celeridade a esta sessão solene. Eu tenho uma lista de oradores inscritos tanto no Senado da República quanto na Câmara dos Deputados. Eu vou convidar um parlamentar inscrito senador e vou convidar um parlamentar inscrito deputado no sistema remoto de votação e deliberação. Em seguida, vou conceder a palavra ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral e vamos iniciar esta sessão. Convido para fazer uso da palavra Sua Excelência, o senador Major Olímpio. Excelentíssimo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, meus colegas e irmãos Marco Pereira, vice-presidente do Congresso, Soraya Santos, secretária, ministro Fábio Faria, a todos os senadores, deputados presentes para o nosso país. Medida mais do que acertada foi exatamente a mudança da data do pleito eleitoral. Todos sabem que eu resisti e trabalhei para que tivéssemos as eleições para 22 com eleições gerais por economia de custos nesse momento de pandemia. Mas a sapiência do Congresso, juntamente com a sensibilidade
do ministro Barroso, que assumiu a presidência do TSE e se aproximou com o Legislativo para que fosse construído juntos a melhor solução para o Brasil. Audiências públicas foram realizadas. Eu quero cumprimentar de forma muito especial o senador Everton e o deputado Jonathan. O senador Everton, que foi um leão nessa luta de convencimento, com toda a humildade e paciência, ouvindo todos os setores da sociedade neste momento. Tomara a Deus que a ciência e os cuidados da sociedade vençam o vírus e que possamos realizar com tranquilidade a eleição em 15 de novembro e nos locais de segundo turno, no 29 de novembro. Fico muito feliz de ser um dos parlamentares representantes do povo brasileiro e de ter o Tribunal Superior Eleitoral e a Justiça Brasileira irmanados, com independência, mas irmanados com o Legislativo nesse momento. E aproveitar a oportunidade de cumprimentar de público e desejar toda boa sorte ao ministro Fábio Faria, que tem um grande desafio e, nesse momento, representa, nessa solenidade, o governo Bolsonaro. Sorte ao nosso país, felicidades nas eleições e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado ao líder do PSL, senador Major Olímpio, que participa da nossa sessão remotamente de promulgação da Emenda Constitucional 107. Vou convidar agora para falar em nome da Câmara dos Deputados, Sua Excelência, o deputado Joaquim Passarinho. Bom dia, presidente Davi Alcolumbre, bom dia, ministro Barroso, bom dia aos deputados, nosso vice-presidente, nossa secretária Soraya, ministro Fábio Faria, meu amigo, meu parceiro de partido, todos os senadores, todos os deputados presentes nessa sessão um pouco presencial e remota. Dizer, presidente e ministro, que assim como nosso vice-presidente, nós também definimos uma decisão inicial em favor da manutenção do dia 4. Achávamos que não faria muita diferença, porém, a Câmara teve maturidade de ouvir Vossa Excelência, ouvir os especialistas, ouvir médicos, e conseguimos conquistar uma ampla maioria em favor da vida, em favor da defesa das pessoas, para que a gente possa fazer com que a nossa população ela tenha a condição de participar inteiramente, não só da eleição, mas de todo o seu processo, desde a sua convenção, da sua campanha, possa participar ativamente dessa que é a eleição talvez mais democrática e aquela que mais chega junto à população, que é a eleição de vereadores e prefeitos. Por isso, nós construímos junto o nosso partido PSD, tendo certeza que a Câmara como um todo, sob a liderança do deputado Rodrigo, enfim, que todos os nossos líderes conseguimos fazer o entendimento para essa eleição seja num dia possível e que não contribuímos para a contaminação e a proliferação desse vírus que ataca o nosso país. Por isso, acho que fizemos a coisa correta. Infelizmente, vamos ter que fazer isso, não queríamos, mas mantemos o que é sagrado, que é o direito ao voto. Que o cidadão possa, votando, mostrar as suas vontades e assim ser o patrão, ser o coordenador da nossa área política. Por isso, o presidente Davi Alcolumbre, lhe cumprimento também, Vossa Excelência começou esse processo, encaminhou, parabenizo a todos que construíram esse entendimento para que o Congresso pudesse, nesse momento, estar promulgando essa medida, essa emenda constitucional que viabiliza, o mais importante é isso, viabiliza a eleição e a escolha democrática do nosso representante. Obrigado, presidente. Obrigado ao deputado Joaquim Passarinho, que participa remotamente, assim como vários congressistas, deputados e senadores desta sessão de promulgação.
A mesa tomou a decisão de convidar um senador e um deputado federal que se pronunciou nesse sistema remoto de votação e de sessão, e a nossa decisão também, para prestigiar os presentes, é chamar um senador e um deputado presente. Nesse caso, eu convido e aproveito a oportunidade para convidar o relator da emenda constitucional no Senado Federal para falar em nome dos senadores presentes, senador Everton. Senhor presidente Davi Alcolumbre, com colegas senadores e senadoras da República, senhor presidente, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE e ministro do Supremo, primeira secretária do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados, deputada Soraya, vice-presidente do nosso Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados, deputado Marcos Pereira, ministro das Comunicações, também colega dessa casa, tivemos a honra de ser deputados na mesma legislatura, Fábio Faria, deputado Irã Gonçalves, que eu faço aqui o cumprimento a todos os deputados presentes, deputado Damião Feliciano, que eu cumprimento aqui através de todos os deputados que estão linkados na sessão remota. A mesma coisa eu faço com os senadores, através do líder do governo, senador Eduardo Gomes. Venceu a sensatez, venceu a luta pela vida, e a minha fala hoje é de agradecimento, porque esta vitória é uma vitória construída com vários acadêmicos, com vários especialistas, cientistas, e é a vitória do povo brasileiro, de se mostrar que mesmo no momento difícil, onde nós estamos, todos perplexos e, ao mesmo tempo, firmes na luta contra o Covid-19, e aqui eu aproveito para me solidarizar às mais de 60 mil famílias, pessoas que perderam os seus entes nesta guerra, que, repito, de um inimigo invisível, deputado Irã. Eu, conversando com o deputado Juscelino Filho, que aqui está, do nosso estado do Maranhão, falava que o mais importante nesse momento, o prioritário é o calendário da luta para salvar vidas. Quantos dias passarem, e se for para salvar vidas, nós estaremos prontos para ter qualquer tipo de sacrifício, porque esta sim vale a pena, que é fazer o certo, fazer o correto. Eu, conversando com o presidente Davi Alcolumbre, o qual eu agradeço por ter dado esta tarefa árdua, uma tarefa que não foi fácil. Em menos de uma semana, dialogamos com a sociedade civil organizada, com vários especialistas. Em nome de todos eles, os consultores da casa, eu quero cumprimentar o Guerzoni, para cumprimentar todos os consultores daqui do Senado Federal, todos os advogados do Brasil, ex-ministros, em nome da nossa equipe que esteve mais próximo conosco, doutor Gustavo Severo, doutor Willer e Daniel Leite, e dizer a vocês que, graças à contribuição de todos, das associações, dos institutos, nós conseguimos chegar neste momento importante da vida do Brasil. Então, ministro Barroso, eu quero me colocar novamente à disposição sempre desse bom diálogo republicano, respeitoso. Muitas das vezes fomos incompreendidos por muitos que achavam que relatório poderia ser feito só com nossos pontos de vista, e o mais importante é que nós conseguimos, com as casas todas dialogando, mostrar que pode se construir, sim, relatórios não apenas de uma cabeça, mas do bom senso e, o mais importante, do coletivo, como foi feito esse, aprovado no Senado e também na Câmara dos Deputados. Aproveito para concluir, presidente, para cumprimentar o presidente Rodrigo Maia, que foi fundamental nesse diálogo dentro da Câmara dos Deputados, todos os líderes daquela casa, e o líder, relator Jonathan, deputado federal, que também um jovem que tem tido uma atuação brilhante, formidável, e nós sabemos o quanto que ele se dedicou
para construir a unidade necessária para ter mais de 407 votos, como foi o dia de ontem. Então, parabéns ao Senado Federal, ao Congresso Nacional e ao povo brasileiro por essa conquista importante para mantermos a democracia funcionando, assim como ela nunca, se Deus quiser, nunca será interrompida. Convido para fazer uso da palavra, presente na sessão, em nome dos deputados federais presentes, o deputado pelo Estado da Bahia, deputado João Roma. Senhor presidente, senhoras e senhores aqui presentes, primeiro meus cumprimentos ao Congresso Nacional por perceber a importância para o Brasil de ter consolidado, né, o seu processo democrático, né, e dentro disso um dos preceitos do estabelecimento da democracia é ter um calendário eleitoral estabelecido. Então, coube ao Legislativo assim deliberar, entendendo e protegendo as pessoas. Nesse momento, né, de pandemia, onde tantos estão sofrendo, comerciantes falindo, pessoas perdendo seus empregos, tanta dificuldade de subsistência que vemos por aí, então é um momento que realmente precisa da sensibilidade e solidariedade de todos nós. Mas eu não poderia ficar silente, senhor presidente. No dia de hoje, na sessão do Congresso Nacional, em pleno 2 de julho, onde há 197 anos ocorreu a consolidação da independência do nosso Brasil. Isso ocorreu na Bahia, quando nós, brasileiros, conseguimos derrotar os exércitos portugueses. Não há país independente quando se mantém ainda tropas hostis ao seu território. Essa data é muito cultivada, né, e enaltecida no solo baiano, mas precisa que cada vez mais, especialmente nós, autoridades e líderes, possamos transmitir à nossa população brasileira o gosto pela história e essa sensibilidade perante os nossos feitos. Sem nenhum demérito ao 7 de setembro, que foi o dia da Declaração da Independência, essa independência consolidou-se no dia 2 de julho de 1823, na Bahia. Aqui presente o deputado Lafayette de Andrada, descendente do patriarca da independência, Bonifácio de Andrada, que já naquela época atuou fortemente para, inclusive, que as nossas organizações pudessem, né, vencer o exército português. Então, desta forma, é muito importante que isso seja transmitido para todos os brasileiros. Na Bahia, como eu disse, no 2 de julho, sempre é uma data cívica muito comemorada. Hoje, o governador Rui Costa e o prefeito Assemineto estiveram no Largo 2 de Julho fazendo as devidas homenagens, sem, obviamente, maiores aglomerações. Mas é importante, sim, senhor presidente, que a gente consiga transmitir isso para todas as novas gerações de brasileiros, para que todos consigam enxergar isso, não como uma data exclusiva da Bahia, que já nos é muito cara, mas uma data que realmente possa, a todos os brasileiros, sensibilizar pelas nossas conquistas e para que nós possamos cada vez mais nos entender enquanto povo e poder projetar isso para o nosso futuro. Dentro disso, senhor presidente, eu gostaria que o senhor, né, que tanto tem ajudado, inclusive, a primeira capital do Brasil, a cidade do Salvador, dirigida pelo nosso querido prefeito Assemineto, que lhe é grato pela atenção, né, pudesse dar também essa dimensão ao 2 de julho, uma vez que já há lei federal que estabelece o 2 de julho como a data da consolidação da independência do Brasil, uma lei, inclusive, de autoria da deputada Alice Portugal da Bahia, e, desta forma, a gente poder cada vez mais avançar com isso. Acho que seria oportuno, presidente, em plena solenidade do Congresso Nacional do 2 de julho, havendo possibilidade técnica, que, assim como nós iniciamos a sessão executando o hino nacional da República, nós pudéssemos encerrar essa solenidade executando um trecho do hino ao 2 de julho, para que a gente consiga cada vez mais projetar isso para todos os brasileiros. O senhor, presidente, amapaense, vindo daquela
daquela terra morena, tão amorosa, que me teve lá por 2 anos ao lado de Roberta e me fez dessa forma seu conterrâneo, sabe da importância da consolidação da nossa independência. O Amapá é o exemplo disso porque antes nós tínhamos uma demarcação de fronteira e após as tratativas do Rio Branco, conseguimos, portanto, consolidar toda a integridade do território nacional brasileiro e isso também não só fortalece a nossa pátria, como coloca em todo o nosso povo esse sentimento de unidade, de calor, de emoção pelo nosso Brasil. Então, agradeço a Vossa Excelência a oportunidade, parabenizo pela condução de todo esse trabalho com sensibilidade, mostrando e dando dimensão do Legislativo brasileiro cada vez mais em sintonia com o nosso povo e, certamente, dessa maneira altiva como o senhor vem conduzindo, cada vez mais irá enaltecer o nosso povo brasileiro. Salve ao 2 de julho, salve a consolidação da independência do nosso Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado ao deputado João Roma, muito obrigado a todos os parlamentares que participaram desta sessão em nome da Câmara e do Senado. Gostaria de registrar, eu acompanho na nossa tela do plenário do Congresso a presença de vários congressistas, vou registrar alguns para ficar nos anais da casa. Líder do MDB, senador Eduardo Braga, queria cumprimentar o senador Carlos Viana também, que participa, a deputada Paula Belmonte, a deputada Tereza, o senador Carlos Fávaro, o deputado Vinícius Carvalho, o deputado Rogério Correia, o senador Jaime Campos, a deputada Dorinha Seabra, cumprimentar o deputado Rogério Correia, como disse ainda há pouco, senador Lucas Barreto, deputado Reginaldo Lopes, deputado João Campos, senador Elmano Ferrer, senador Fabiano Contarato, senador Wellington Fagundes, presidente senador Fernando Collor, senador Paulo Rocha, deputada Rejane Dias, deputada Lisiane, senadora Zenaide, e em nome dessas autoridades, cumprimentar todos os congressistas que participam dessa sessão solene do Congresso Nacional de promulgação de emenda constitucional. Queria, ao tempo, agradecer a participação da imprensa, que tem papel fundamental no fortalecimento da democracia, das instituições e de levar a informação ao nosso brasileiro, cidadão brasileiro, nos 4 cantos do nosso país, que participa aos consultores, assessores, servidores do Senado da República e da Câmara dos Deputados que organizaram esta sessão solene, em nome do secretário-geral da mesa do Congresso, doutor Bandeira, e queria agora convidar com muita honra Sua Excelência, o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que nos prestigia nessa sessão de promulgação, que ajudou a construir o entendimento em relação a este assunto, a esta emenda constitucional, ministro Luiz Roberto Barroso. Convido o presidente Luiz Roberto Barroso para fazer o seu pronunciamento. Presidente Davi Alcolumbre, deputado Marcos Pereira, deputada Soraya Santos, senhor ministro Fábio Faria, é um prazer e uma honra poder ocupar esta tribuna do Senado Federal, o que faço com muita modéstia, com muita humildade, até porque não tive nenhum voto, mas sou um defensor do Poder Legislativo, sou um defensor da democracia, e, portanto, é impossível exagerar a importância que tem para mim
a possibilidade de estar aqui e compartilhar com os senhores esse momento. Eu singularizaria o fato de que a promulgação da emenda constitucional número 107 é a celebração de algo que, no fundo, nós desejávamos que não tivesse acontecido, porque nós estamos precisando adiar as eleições em razão de uma pandemia que só no Brasil já levou mais de 60 mil vidas, e também eu me associo à manifestação de solidariedade a todas as famílias que padecem perdas, como lembrou da tribuna o senador Everton, que, aliás, conduziu com maestria no Senado Federal a aprovação dessa emenda. Eu cumprimento, além do senador Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, os relatores que já mencionei, o senador Everton, e na Câmara dos Deputados, o deputado Jonatas Jesus. E me permito, presidente, agradecer o conjunto de médicos e cientistas que dedicou o seu tempo e o seu conhecimento a nos instruir sobre a melhor forma de enfrentar essa pandemia, os infectologistas Davi Wippe, Esper Calas e Clóvis Arnes, os epidemiologistas Paulo Lotufo e Ana Ribeiro, o sanitarista Gonçalo Vecina, o biólogo Átila Yamarino e o físico Roberto Krenkel, que nos forneceram os elementos que eu pude trazer ao presidente Davi e ao presidente Rodrigo na visão da comunidade médica sobre a conveniência de nós adiarmos as eleições por algumas semanas para promovermos a conciliação possível entre a proteção da saúde pública e a realização desse rito democrático essencial que são as eleições. Eu celebro, presidente Davi, muito particularmente o diálogo institucional que fomos capazes de estabelecer e que significa um pouco a demonstração de que, com boa vontade, com boa fé e com o interesse público em primeiro plano, quase tudo é possível nessa vida, e em pouco tempo e com uma relação extremamente harmoniosa, nós produzimos a solução que acreditamos seja a melhor solução para o Brasil, e um pouco essa aproximação legítima entre a Justiça Eleitoral e o Congresso Nacional. Eu tenho dito e disse no meu discurso de posse no TSE, numa democracia, política é gênero de primeira necessidade. E, portanto, nós temos que investir na política, no seu aprimoramento, na elevação da sua credibilidade. E eu acho muito sinceramente, e tenho a oportunidade de dizer isso dessa tribuna, que considero que a política feita com idealismo, com patriotismo, com ênfase no interesse público, é uma das atividades mais nobres a que alguém pode se dedicar. De modo que eu verdadeiramente gostaria de celebrar o Congresso Nacional e a oportunidade desse momento. Lembrando, presidente, que democracia não é o regime de consenso, é o regime em que o dissenso é absorvido institucionalmente e, mais que tudo, como revelou essa nossa experiência, é a capacidade de, mesmo na divergência, se construírem harmoniosamente as soluções que melhor atendam ao interesse público. Nós, agora que o Congresso já cumpriu o seu papel, e bem cumprido, nós vamos ter no TSE a missão árdua de realizar uma eleição com segurança em meio a uma pandemia, na crença que compartilhamos com os médicos de que até lá a epidemia já estará decrescente e que poderemos realizá-la com segurança. Temos mais de 140 milhões de eleitores e se estimam mais de 700 mil candidatos. Portanto, não é uma operação fácil de ser realizada, mas com o apoio do Congresso Nacional e da sociedade brasileira, nós esperamos realizar as eleições mais seguras e limpas possíveis. De modo que, presidente, agradecendo a honra do convite, o privilégio da convivência, apesar dessas circunstâncias da pandemia, mas
eu tenho uma convicção muito profunda de que as pessoas e os países passam pelo que têm que passar para se aprimorarem e para amadurecerem, e sou convencido de que nós sairemos dessa crise humanitária dramática com avanços civilizatórios e elevações espirituais que nos ajudarão a fazer um país melhor e maior. Muito grato pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. No TSE. Gostaria de agradecer novamente a presença de todos os congressistas. Gostaria de falar de improviso, sem fazer um discurso, com o sentimento do dever cumprido, da missão me dada pelos parlamentares, pelos senadores, no dia 2 de fevereiro de 2019, de presidir o Senado Federal e o Congresso Nacional, e fazer esse breve histórico a todos os parlamentares, congressistas, à imprensa que participa dessa sessão solene, com a certeza de que só o diálogo, só o entendimento, a conciliação e a responsabilidade farão das instituições o que a sociedade brasileira espera de todos nós. Agradecer ao vice-presidente Marcos Pereira, deputado federal, ex-ministro, presidente nacional do PRB, do Republicanos agora, a presença de Vossa Excelência aqui, e exaltar, deputado Marcos Pereira, a sua participação na construção dessa sessão solene. Importante registrar ao Brasil que o Senado da República tomou uma decisão de votar uma emenda constitucional, adiando as eleições, como foi dito aqui pelo presidente ministro Barroso, que sem dúvida nenhuma era uma coisa que nós não queríamos fazer. Infelizmente, nós fomos atingindo, assim como o mundo, de uma pandemia de proporções inimagináveis que ceifou a vida de milhares no mundo e de mais de 60 mil brasileiros e brasileiras no nosso país. Naturalmente, deputado Marcos, Vossa Excelência, na Câmara dos Deputados, assim como outros líderes partidários, também tiveram uma compreensão da importância e da necessidade da votação desta proposta, de maneira excepcional, alterar a Constituição Federal, seguindo as normas do nosso país, de adiamento de uma eleição, e com esse sinal, em nome de Vossa Excelência, em nome do presidente Rodrigo Maia, eu gostaria de agradecer a compreensão e a maturidade política da Câmara dos Deputados em acompanhar a votação do Senado da República, uma votação histórica para todos nós que temos a oportunidade de conciliar a vida com o fortalecimento das instituições e da democracia. A proteção da vida e o fortalecimento da democracia, presidente Barroso, é sem dúvida o grande marco desta decisão tomada pelo Parlamento brasileiro. Queria também fazer um registro a todos os parlamentares, ao Brasil, do papel importante, ministro Barroso, papel decisivo
quando da sua ascensão à presidência do Tribunal Superior Eleitoral, da possibilidade de dialogar com esta casa. Quero registrar ao Brasil, como disse, que a sua decisão de buscar a conciliação ouvindo os especialistas na área da saúde foi fundamental para o convencimento desta casa. Falo em nome da Câmara dos Deputados e do Senado Federal como presidente do Congresso. Foi a partir da decisão institucional de Vossa Excelência, como presidente da Corte Eleitoral do nosso país, de ouvir os especialistas, ouvir a ciência, ouvir a medicina, ao tempo buscar o diálogo com o Parlamento brasileiro. Sem dúvida, a decisão de Vossa Excelência de buscar essa aproximação respeitosa, institucional e republicana foi o grande passo para que nós estivéssemos aqui hoje, fazendo e promovendo a alteração na nossa Constituição, baseada nas normas vigentes em nosso país. Vossa Excelência, desde o dia que assumiu o Tribunal Superior Eleitoral, de maneira respeitosa com esta casa, avaliava com os profissionais do Tribunal Superior Eleitoral, com a Corte, com os ministros e com os servidores, a possibilidade do adiamento das eleições em função da pandemia do Covid-19. Mas em nenhum momento faltou a Vossa Excelência a serenidade e a confiança nesta casa. E é importante, presidente Barroso, registrar isso. Repito, em nenhum momento faltou a Vossa Excelência a confiança nesta casa, na Casa do Povo, na Casa da Federação, no Parlamento Brasileiro. Em todas as manifestações de Vossa Excelência, com confiança exaltava a capacidade política de homens e mulheres que compõem esta casa de buscar o entendimento. Como disse presidente Barroso, salvar a vida dos brasileiros, que é o bem mais precioso que temos, inclusive responsabilidade asseguradas no nosso juramento de defender a nossa nação e, ao tempo, fortalecer a democracia. As eleições municipais que ocorrerão em 5.570 municípios elegerão milhares de vereadores. 5.570 prefeitos, 5.570 vice-prefeitos. 140 milhões de brasileiros, com essa decisão, estarão mais protegidos dessa doença. E dando, importante registrar isso, e dando ao Tribunal Superior Eleitoral, sob a condução de Vossa Excelência, a possibilidade da prevenção com um pouco mais de tempo. Organizar o dia da eleição em uma crise histórica de saúde pública não é tarefa fácil. Sei que parte do apelo que Vossa Excelência fazia a esta casa era, sim, para proteger e para revigorar a democracia, mas também para cuidar da vida dos brasileiros. 42 dias de adiamento de uma eleição municipal serão fundamentais para que o Tribunal Superior Eleitoral, a iniciativa privada, o governo e o Congresso possa organizar os procedimentos para o dia da eleição. Já estamos em contato com o governo, já estamos em contato com a iniciativa privada, sob a liderança de Vossa Excelência no Tribunal Superior Eleitoral, que também busca o apoio da iniciativa privada para a doação dos EPIs de proteção aos brasileiros, aos servidores que vão, no dia da eleição, servir a pátria, como convocados pelo nosso Estado, mesários, todos aqueles que ajudam a esse fortalecimento da democracia nos dias das eleições. E esse adiamento vai dar tranquilidade também a Vossa Excelência
a organizar de maneira mais eficiente o dia da votação. Portanto, essa conciliação era necessária e ela foi alcançada, presidente. Graças à sua decisão de procurar esta casa e compreender que as autoridades médicas do nosso país alertavam para a possibilidade de adiamento das eleições em função da pandemia. Mas a Justiça Eleitoral, repito, sob a sua liderança, buscou dialogar com o Congresso e saímos todos vitoriosos. Porque demos demonstração de que é possível sim, como Vossa Excelência mesmo disse, com um diálogo franco, honesto e verdadeiro, construir saídas e alternativas para grandes desafios. E esse desafio impunha a todos nós a vontade de fazer o certo, protegendo, repito, a vida dos brasileiros e revigorando a nossa democracia. Eu agradeço a Vossa Excelência, abraço o presidente Rodrigo Maia, que está representado hoje pelo vice-presidente, deputado Marcos Pereira, que também nos ajudou no convencimento e na ciência a termos a votação na Câmara, referendada a votação no Senado da República. E, por fim, para concluir, presidente Barroso, não podia deixar de fazê-lo, Vossa Excelência, na chegada no plenário do Senado, muito entusiasmado com esta casa, registrando a sua presença, e Vossa Excelência também na tribuna do Senado da República, em um dia histórico, disse que estava aqui e não tinha tido voto para estar na tribuna. Eu quero, de maneira muito carinhosa e respeitosa com Vossa Excelência, dizer a Vossa Excelência que em 2013, há 7 anos atrás, Vossa Excelência teve no painel do Senado da República 59 votos de senadores e senadoras para a sua condução ao Supremo Tribunal Federal. Então, quero dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência tem sim a legitimidade do voto. Senadores, em 2013, delegaram a Vossa Excelência e referendaram a mensagem encaminhada pelo Poder Executivo de vossa indicação para servir ao Brasil na nossa Suprema Corte. Com muita honra, como presidente do Congresso, como casa que constitucionalmente tem a missão de referendar, aprovar ou rejeitar autoridades encaminhadas pelo Poder Executivo para cargos importantes como é fundamental para a democracia a nossa Suprema Corte brasileira, e como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, leve o nosso carinho, o nosso abraço, a nossa consideração e o nosso respeito. O Congresso Nacional e o Senado da República já votou, há 7 anos atrás, em Vossa Excelência. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a democracia, que Deus abençoe a vida dos brasileiros. Parabéns a todos. Muito obrigado. Agradeço novamente a presença de todos e declaro encerrada esta sessão. Muito obrigado.